Na aula de hoje, nós vamos fazer os exercícios da sua apostila 3, páginas 27 e 28, do tópico Enem e vestibulares. Essas questões, elas todas vão abordar o assunto que nós trabalhamos ao longo da semana, que é a parte de função quadrática. E a primeira questão que ele apresenta para nós, da FAAP, ela dá um texto para fazer duas questões. Ele diz assim, ó, supondo que no dia 5 de dezembro de 2016, o Serviço de Meteorologia do Estado de São Paulo atingiu seu valor máximo às 14 horas. E que nesse dia, a temperatura em graus é uma função do tempo medida em horas, dada por Ft igual a menos T ao quadrado mais Bt menos 156. Vamos raciocinar bem aqui, ó. Isso aqui não é a equação do segundo grau. Está vendo que o nosso amiguinho aqui é negativo? Isso significa que a parábola é para baixo. Então, se a parábola é para baixo, o meu vértice é ponto máximo. É o ponto máximo. Tanto é que ele está falando lá do dia de maior registro de temperatura. E eu preciso lembrar das coordenadas do vértice. Menos B sobre 2A. Isso aqui é fundamental, a gente resolve a maioria dos exercícios com isso. E menos delta sobre 4A. O menos B sobre 2A corresponde ao eixo X e o menos delta sobre 4A ao eixo Y. Bom, como ele está perguntando aqui para você qual o valor de B, o primeiro passo que você tem que fazer é pegar no vértice a posição da abscissa. Menos B sobre 2A. Como é que eu vou fazer isso? Os termos que eu tenho aqui na equação são os seguintes. O A vale menos 1. O B vale B mesmo, está vendo lá? Ó? E o C vale menos 156. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar isso aqui e vamos montar menos B sobre 2 vezes menos 1. Menos B sobre menos 2. Vanks, quanto é que isso aqui vai valer? Olha aqui que ele disse. Qual foi o valor máximo lá da temperatura? Que horário foi que marcou? 14 horas. Então, você vai fazer menos B sobre menos 2 igual a 14. Menos com menos dá mais, vai ficar B sobre 2 igual a 14. Você vai passar esse 2 multiplicando. O seu B vai ser quanto? 28. Então, o termozinho aqui da equação, nossa equação seria menos T2 mais 28T menos 156. A resposta da questão número 1, para saber o valor B, seria a letra C, 28. Ele te deu duas questões. Um exercício como esse, você só acerta a segunda se você encontrar o B na questão de número 1. Lá na questão de número 2, ele dá o mesmo texto e diz assim, obtenha a temperatura máxima atingida no dia 5 de dezembro. Bom, a equação que eu vou ter agora, eu vou escrevê-la de novo para você ver, é menos T ao quadrado mais 28, ó, Bzinho, menos 156. Vértice X e Y. Você achou esse moço, não achou? Quanto? 14. E você tem esse? Não tem. Mas como é que eu posso substituir? Você vai lá no lugar do T e pode colocar 14. Quando você fizer isso, você vai conseguir descobrir qual é a temperatura máxima que aconteceu. Você vai fazer o F de 14. Por quê? Porque não foi 14 horas e o T não é tempo? Vai ficar assim, F de 14 igual. Menos 14 elevado ao quadrado, mais 28 vezes 14, menos 156. 14 vezes 14 dá 196. Mantém o sinal, viu? Porque aqui o sinal negativo não é do 14, é da função. Só seria positivo elevado ao expoente par se ele tivesse entre parênteses. 196 negativo, aqui eu tenho 28 vezes 14, vai dar 392, menos 156. Junte os negativos aqui. 392 menos 196 com 156 vai dar 352. Quando você diminuir 392 menos 352, você vai encontrar 40 graus Celsius. Essa foi a temperatura máxima no dia 5 de dezembro, 40 graus Celsius, tá? Essa questão número 2, eu digitei ali alguns valores, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A letra A, meu Deus, não é 14, a letra A é 40, tá? Coloquei um 14 aqui, mas não é 14, não é 40. É a letra A a sua resposta. Pode conferir aí na sua apostila. Houve uma digitação inadequada da minha parte. Desculpa, obrigado pela compreensão. Questão de número 3, ele fala o seguinte. O lucro mensal de uma empresa é dado por L igual a menos x2 mais 30x menos 5, onde x é a quantidade mensal vendida. L é lucro, no
que tu ganhou, e x é o que tu vendeu. Tá vendo que o x2 aqui é negativo? A parábola é o quê? Para baixo. Então, tu tem ponto máximo. Tu tem vértice. Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Qual foi a primeira pergunta? Qual o lucro máximo? Bom, o lucro máximo, meus amigos, eu vou pegar o vértice e dele vou buscar o x. Ó. Eu vou pegar aqui, ó, menos b sobre 2a. Vá lá na equação. Identifica essas crianças para não ter riscos. O seu a vale menos 1, o seu b vale 30 e o nosso amigo c vale menos 5. Eu acho interessante você anotar o a, b e c sempre para não correr riscos. Aqui vamos ficar com menos 30 dividido por 2 vezes menos 1. Menos 30 dividido por menos 2, isso aqui vai dar 15. Qual o lucro? O lucro que ele perguntou aqui para você, máximo possível. Esse nosso x vai ser o quê? Isso aqui é o x, não é? Isso aqui é a venda. X é a venda. Quem vai ser o seu lucro? O seu lucro, você vai pegar aquela equação, menos x2 mais 30x menos 5. O que você vai fazer? Você vai pegar esse x que você acabou de achar aqui, ó, que é a venda que você fez, e vai substituir. Vai ficar menos 15 ao quadrado, mais 30 vezes 15, menos 5. 15 ao quadrado dá 225, mantém o sinal. 30 vezes 15 dá 450, menos 5. O seu lucro, amigos, vai ser quanto? 450 menos 225 com 5 dá 230. O seu lucro vai dar 220. O lucro máximo é 220 nesta empresa. Só que ele fez duas perguntas para você. Ele te pediu o lucro máximo e disse o seguinte: entre que valores deve variar x para que o lucro mensal seja no mínimo igual a 195? Bom, se ele quer que você tenha no mínimo 195, você vai pegar a equação que você tem. Qual é a equação que você tem? Menos x2 mais 30x menos 5, igual a 195. Ó, ele quer que o lucro seja no mínimo igual a quanto? 195. O que você vai fazer? Menos x2 mais 30x menos 5 igual a 195. Menos x2 mais 30x. Você joga esse moço para cá, ele vem negativo, vai ficar menos 200 igual a zero. Quais são os seus elementos? A, menos 1, B, 30, C, menos 200. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que calcular as raízes através ou de soma e produto ou de Bhaskara. Se você fizer por soma e produto, soma as raízes é menos B sobre A. Quem seria a nossa soma, amigos? Menos 30 dividido por menos 1. Que vai dar 30. Quem seria o produto das nossas raízes? C sobre A. Seria quem? Menos 200 dividido por menos 1. Que dá quanto? 200. Os dois números que eu somando dá 30 e multiplicando dá 200. Dois números que somando dá 30 e multiplicando dá 200, 10 e 20. 10 e 20. 10 mais 20, 30. 10 vezes 20, por 10 vezes 20, 200. Então, quais seriam os valores para variar o lucro mensal? Entre 10 e 20. Essa seria a sua resposta. Muito bonita também a questão de número 3. Essa questão de número 3, ela não tem alternativas da Fundação Getúlio Vargas, ela era um exercício que você deveria fazê-lo sem alternativas, era só para resolução. Questão de número 4 vem lá de Campinas, lá de Minas, a PUC, diz assim: a temperatura em graus Celsius no interior de uma câmara é dada por Ft igual a T ao quadrado menos 7T mais A. Pessoal, T aqui é positivo. Como é que é a parábola? Para baixo. O vértice aqui vai ser ponto mínimo. Em que T é medido em minutos e A é constante. Se no intervalo T igual a zero, a temperatura for 10 graus Celsius, qual o tempo gasto para que a temperatura seja mínima em minutos? Bom, primeira coisa que eu vou ter que fazer é o seguinte.
Eu vou fazer o vértice, é sempre o vértice. Menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. O primeiro me dá o eixo X, o segundo me dá o eixo Y. É sempre assim. Então, vamos lá. Quem são os termos da sua equação? Quem é o seu A? 1. Quem é o seu B? Menos 7. Quem é o seu C? É o A. Eu vou pegar aqui o menos B sobre 2A e vou efetuar o menos B sobre 2A de que maneira? Vai ficar como? Menos 7 dividido por quem? Por 2 vezes 1. Isso aqui vai ficar 7 dividido por 2, vai dar quanto? 3,5. Qual a alternativa 3,5? Letra A. Vanks, o vértice da parábola é o caminho. Sim, o vértice da parábola, na maioria dos exercícios que você tem de função quadrática, o vértice vai ser o caminho. Questão número 5 vem da Universidade Federal de Minas Gerais. Certo reservatório contém 72 metros cúbicos de água. Deve ser drenado para limpeza. Decorridos T horas após o início da drenagem, o volume de água que saiu do reservatório em metros cúbicos é dado por VT igual a 24T menos 2T ao quadrado. VT igual a 24T menos 2T ao quadrado. Primeira sugestão, arrume isso aqui. VT igual a menos 2T ao quadrado mais 24T. Segunda observação, expoente 2 não está negativo? A variável com o expoente 2 está negativa, a parábola é como? Para baixo, então você tem ponto máximo. Olha o vértice aqui. Quem são os elementos de sua equação? A é menos 2, B é 24, C é 0. É isso que você tem que fazer. Sempre assim. Sempre assim. Então vamos lá. Sabendo que a drenagem teve início às 10 horas, quando é que ele vai estar completamente vazio? Ó, iniciou às 10. Cuidado, você vai calcular o tempo que gastou, mas ele não vai ser resposta não. Você tem que somar o que você achar. Cuidado. Você viu a pegadinha aqui? Se você, por exemplo, achar lá 14 horas, a resposta não é 14 horas, é 10 mais 14 horas. Você tem que fazer. Então, vamos lá. Qual é o volume mesmo que você tem que derramar para fazer a drenagem? 72 metros cúbicos. Então, você vai fazer assim, ó. Menos 2T ao quadrado, mais 24T, igual a quanto? 72. Menos 2T ao quadrado, mais 24T, menos 72, igual a 0. Tudo é par, não é? Então multiplica, simplifica por 2. Menos t ao quadrado, mais 12t, menos 36, igual a 0. Vanks, o que é que você vai fazer? Eu vou procurar as raízes. Quem é a sua soma? Menos b sobre a. Quem é o seu produto? C sobre a. Então vamos achar as raízes. Vanks, se eu não souber fazer por soma produto, usa Bhaskara. Então aqui vai ficar menos 12 dividido por menos 1, vai dar 12. E o produto? Menos 36 dividido por menos 1, vai dar 36. Amigos, quais são os dois números que eu somo da 12, multiplico da 36? 6 e 6. 6 mais 6, 12, 6 vezes 6, 36. Só que você não precisa escrever a equação duas vezes. Sabe quando é que acontece duas raízes iguais? Quando o delta é igual a 0. Então, quanto tempo vai gastar? O tempo vai ser igual a quantas horas? 6 horas. Só que é o seguinte, a pergunta é quando você vai terminar. Quando é que vai ser o término? O término dessa drenagem vai ser, você começou que horas? Às 10. Você gastou quantas horas? 6. Você vai terminar às 16 horas. Você vai lá nas alternativas, amigos, e marque a letra B de bola. Sem dúvida, essa sequência de exercício ela é maravilhosa, só questão bonita. Não tem uma questão feia aqui. Ah, deixei de marcar aqui o B, 16 horas. Questão de número 6, ele diz assim, o menino está a uma distância de 6 metros de um muro de altura 3 metros e chuta uma bola, está aí a representação, que vai bater exatamente sobre o muro. Se a função da trajetória da bola em relação ao sistema de coordenadas indicado pela figura é ax2 mais 1 menos 4a vezes x, qual é a altura máxima? Pessoal, você está vendo que isso aqui é uma parábola para baixo?
Então, a altura máxima, só para variar, vai buscar por onde? Pelo vértice. Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Isso aqui é o x, que é o y. Raciocine comigo, a altura é na vertical. Vertical, qual é o eixo? X ou y? Y. Ah, entendi. Cada exercício a gente tem que ter o esquema para poder prestar atenção, né? Claro que sim. Qual foi o ponto que ele te deu? Ele te deu o ponto 6, 3, não foi? Aqui da cima, da onde a bola estava? X, 6, Y, 3. O que a gente pode fazer com isso? A gente pode substituir na equação para achar o A que a gente não tem. Tá? A gente pode achar. Como é que eu vou fazer? Y, eu vou apagar isso aqui, porque eu já mostrei o que eu queria para mostrar a você. Vou apagar isso aqui. E vou deixar só como título de informação, porque eu estou sempre fazendo isso bem aqui. Vértice é menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. Neste caso, a parábola é para baixo. E o meu vértice aqui, eu vou encontrar os valores do A nesse exercício. Y igual a AX2 mais 1 menos 4A vezes X. O que é que a gente vai fazer? O que é que você vai fazer? Você vai colocar o 3 no lugar do Y e o 6 no lugar do X. 3 igual a vezes 6 ao quadrado, mais 1 menos 4A vezes 6. 3 igual a 36A, aqui ó, mais 6, menos 24A. 3 igual a 36 menos 24 dá 12A, mais 6. 3 menos 6 igual a 12A. 3 negativo igual a 12A. Menos 3 dividido por 12 igual a A. O seu A vale menos 1 quarto. Tá, o que é que a gente vai fazer agora? Bom, o que é que você vai fazer agora? Eu vou pegar a equação como um todo e vou trabalhar com ela. Por quê? Porque com isso aqui a gente consegue jogar lá na equação e descobrir. Ó, vai lá e coloca no lugar do A o valor que você achou. Ó, y vai ser igual a quem? Vamos substituir. Eu vou escrever a equação aqui de novo para facilitar a sua visualização. Nós vamos fazer agora tudo que a gente possui, só que ao invés de utilizar o y e o x, a gente vai descobrir o y. Como é que eu vou fazer isso, Vans? Eu vou fazer menos 1 quarto, x2, mais, porque você precisa de trabalhar com as variáveis. 1 menos 4 vezes quem? Menos 1 quarto. Fecha. Quem é que está aqui fora? Eu vou colocar colchete para não misturar os dois parênteses. Vezes x. Vamos ficar com quem aqui? Menos x ao quadrado sobre 4. Mais. Eu vou cancelar esse moço com esse. Menos com menos dá mais. 1 vezes 1, 1 mais 1, 2. Vezes x. Meu y vai ser menos x ao quadrado sobre 4, mais 2x. Pronto, achei a equação. Que bonito. Mas o que você quer? Bom, ele está pedindo para você descobrir a altura máxima. A altura é no eixo y. Y é quem? Menos delta sobre 4a. É isso aqui que você vai ter que fazer, amigo. Não tem jeito. Você vai ter que fazer isso aqui, ó. Y é igual a menos delta sobre 4a. Porque ele quer a altura máxima. O que eu vou fazer? Substituir. Vamos anotar aqui as informações. O meu A vale menos 1 quarto, o meu B vale 2 e o meu C vale 0. O meu C vale 0 porque não aparece ninguém ali como termo independente, né? Então, meu C vale 0. Y vai ser igual a menos B2, 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1 quarto negativo, vezes C, que é 0. Dividido por 4A. 4 vezes menos 1 quarto. Vanks, como é que vai ficar esta conta? Bom, essa conta vai ficar muito fácil. Ao contrário do que a gente possa pensar, vai ficar muito fácil, porque isso aqui vai sumir, ó. Está multiplicando com 0. Sobrou só quem aqui? Menos 2 ao quadrado dá quanto?
4. Sobre esse 4, cancela com este. Sobrou quem embaixo? Sobrou quem? Menos 1. Nossa, Van, com conta grandona ficou menos 4 dividido por menos 1. Foi. Aí vai dar quanto? Menos com menos dá mais. 4 por 1, 4. Em resposta, letra C. Outra questão lindíssima da Fundação Carlos Chagas. Olha o que nós fizemos. Achamos o A, jogamos na equação. Como ele queria a altura máxima tem a ver com qual posição do vértice? Com o Y. Substituir e no finalzinho conseguimos fazer uma simplificação que permitiu acharmos a resposta sem nenhuma dificuldade. E a questão de número 7, uma questão que caiu do Enem, eu vou fechar com ela aqui em função do adiantado da nossa hora. Na observação de um processo de síntese de uma pequena proteína por um micro-organismo, verificou-se que a quantidade de proteína sintetizada varia com o tempo por meio da seguinte função, QT igual a A mais BT menos CT ao quadrado, em que A, B e C são constantes positivas e o T é o tempo dado em minutos. Assinalo a alternativa na qual consta o gráfico dessa função. Meus amigos, não tem cálculo não, eu só vou arrumar aquela bagunça que está ali. Ó. Vou colocar primeiro T menos CT ao quadrado, depois eu coloco mais BT mais A. Isso aqui não é equação de segundo grau? Concorda comigo? Isso aqui é equação de segundo grau. O que é que tem aqui a equação de segundo grau? Olha aqui o sinal do nosso primeiro termo. Se o nosso amiguinho aqui é negativo, isso aqui é uma parábola porque é de segundo grau, e para baixo porque é negativo. Você olha nos gráficos, aqui não tem parábola, aqui não tem parábola, nem aqui, nem aqui. Ó. Parábola para baixo seria a letra E. E por aqui a gente vai finalizando, e voltaremos na nossa próxima aula de resoluções a partir da questão de número 8. Refaça essas questões, são lindíssimas.